7 jogadores que o Palmeiras precisa contratar. Parmeira, com emoção. Aí você se pergunta, não contrata nenhum e vai contratar 7? De fato, nessa você tem razão, mas a questão aqui que eu vou indicar esses 7 jogadores, vamos aqui conversar sobre a janela de transferências do Palmeiras, em que o Palmeiras precisa contratar. Só falarei posições que o Palmeiras precisa e você também pode deixar a sua lista aí embaixo nos comentários. E se você concorda com a minha também, assiste o vídeo aí até o final e deixa a sua opinião nos comentários. Para começar aqui, eu vou começar na posição de zagueiro. Eu entendo que sim, o Palmeiras precisa de um zagueiro, porque o Palmeiras nunca teve uma unanimidade ao lado do Gustavo Gomes, que é o melhor zagueiro da América. O Luan, não precisa nem falar, é muito criticado por boa parte da torcida. O Murilo é mais elogiado, porém também tem algumas críticas por causa da expulsão na semifinal da Libertadores ano passado contra o Atlético Paranaense. Então tá na hora de contratar um que seja unanimidade, um que quando saiu aqui do Brasil era o melhor zagueiro do Brasil, um que é ídolo do Palmeiras, um que está livre no mercado e pensa em voltar ao futebol brasileiro. É ele, Yerry Mina. O Palmeiras precisa trazer de volta o Yerry Mina, que é ídolo do Palmeiras, e formaria com o Gustavo Gomes, assim, posso estar exagerando ou não, mas uma das maiores duplas de zaga da história do Palmeiras e do futebol brasileiro, porque o Gustavo Gomes é o melhor zagueiro do Brasil desde que pisou em território nacional, e o Mina era o melhor zagueiro do Brasil enquanto estava aqui. Então é contratar dois dos melhores zagueiros do Brasil nos últimos anos. Então eu apoio a contratação do Mina, tem que voltar ao Palmeiras. O Mina, primeiro que será um absurdo se o Mina voltar ao futebol brasileiro e não for para o Palmeiras. Só aí já será um absurdo. Agora partindo para a posição de 5, né? Tão falada, tão discutida, tão debatida e tem várias opções. O Palmeiras que vendeu o Danilo e até hoje não contratou 5 e o Zé Rafael tem que jogar improvisado ali. Para começar, eu vou falar aqui uma opção que o Palmeiras já buscou, informação do Vene Casagrande, que tentou um empréstimo e não conseguiu aí, do Fernando, um ótimo jogador. Assim, o Fernando, para mim, volante, ele tem que ser alto e ele tem que ter cara de bravo e ele tem que falar duas línguas, né, para falar com o juiz, né, na Libertadores, espanhol e português. E o Fernando tem isso, o Fernando tem mais de 1,80, tem 1,83. O Fernando é um jogador que já jogou na Europa, que sabe falar espanhol, que sabe se comunicar muito bem, um jogador de nome também, chegaria com peso, ele chegaria, daria a camisa para ele, ele vestiria e jogaria. Não tem isso de adaptação, não tem isso de nada. É um jogador para chegar e jogar, e disso que o Palmeiras precisa para a posição de 5, é chegar e tomar aquela posição. O Fernando tem tudo isso, um jogador que é atual campeão da Europa League aí, pelo Sevilha, campeão e titular e um dos principais jogadores. Então o Fernando seria a minha primeira opção para a posição de 5. A minha segunda opção é um jogador mais jovem, é o Wallace, da Udinese, campeão olímpico em 2016. Se joga muito também, eu acho ele uma ótima opção, porém eu acho que ele seria mais caro, né? Com isso, só de ser mais caro, a gente já espera que o Palmeiras não consiga contratar. Outro jogador que está sendo muito especulado aí pelo Palmeiras, né, pelos noticiários também, é o Wendel, jogador do Zenit. Mas assim, pessoal, o Wendel é um ótimo jogador, se chegar vai jogar muito, porque ele é um ótimo jogador, mas ele é mais para camisa 8, pelo menos eu acho, na minha análise, eu acho que ele joga mais como 8, o Zé Rafael continuaria como 5, ou talvez o Abel ache que os dois se complementam. Tudo bem também, é um ótimo jogador, o Wendel do Zenit, mas não entra na minha lista aqui porque eu tô falando de posição de 5, daquele volantão que é o que o Palmeiras precisa. Outra posição que o Palmeiras precisa é meio campista, porque o Rafael Veiga de fato é um craque, é um ídolo, tá só em uma fase, a boa fase dele vai voltar, mas o Palmeiras precisa de um jogador para quando o Veiga tá em má fase ter alguém para chegar e jogar também, e assumir a responsabilidade. Não dá para só o Veiga ter essa responsabilidade ali no meio de campo. E para meio campista, o Palmeiras tem várias opções. Para começar por ele, James Rodrigues. Seguinte, pessoal, o Palmeiras precisa parar de contratar jogadores que não tirariam nem 3 fotos no shopping. Tem que contratar jogador conhecido. Tem que parar com isso. O Palmeiras só contrata jogador que não tiraria 3 fotos no shopping. Como falou o Lourenço aí, influencer palmeirense aí, se chegar no Burger King e perguntar quem é Tabata, ninguém vai saber quem é Tabata. Se chegar e perguntar quem é James Rodrigues, muita gente vai conhecer, craque mundial. E você pode falar, tá velho, tá encostado, tá isso, tá aquilo. Pessoal, é o James Rodrigues.
É o James Rodrigues, campeão da Champions League pelo Real Madrid diversas vezes. Eu aceitaria o James Rodrigues no Palmeiras. Outra opção que seria a minha primeira opção para o meio-campista. Ele, Coutinho, pessoal. É o Coutinho, ele vai voltar para o futebol brasileiro em um momento ou outro. Claro, ele é torcedor do Vasco, revelado no Vasco, etc. Só que o Vasco talvez não tenha dinheiro para o Coutinho nesse momento. Nem sei se o Palmeiras tem, né? Já que o falido Meiras tá. Mas assim, o Coutinho, ele precisa voltar ao futebol brasileiro para ele voltar ao bom futebol. Ele sabe disso. O Coutinho tá vivendo anos horríveis aí na Europa, mas craque, ele continua sendo craque. Ele continua sendo craque. E o Coutinho é um craque. O Coutinho é jogador de Copa do Mundo. O Coutinho, assim eu sou muito fã do Coutinho. Sou muito fã do Coutinho. Ele arma, ele chuta, ele é muito bom. O Coutinho é craque. Craque sempre será craque. E eu aceitaria o Coutinho no Palmeiras. Seria a minha primeira opção. E não é um absurdo falar isso. Pode sair aí do Aston Villa. Outra opção aí que talvez seja mais realista é o Claudinho. Mas o Claudinho também é muito caro e o Flamengo também quer, né? E qual a chance do Palmeiras entrar em um leilão com o Flamengo, né? Acho que mínimas da mínima, então acho que o Palmeiras não vai conseguir aí nem falar do Claudinho, mas entra na minha lista aqui, porque eu acho o Claudinho um ótimo jogador, foi o melhor, eleito o melhor jogador do Brasileirão aí, né, enquanto esteve aqui. Vamos pra ponta, lá na ponta, saiu o Giovani, tem que contratar alguém, né, porque é difícil, né, o Palmeiras vende o Giovani, um craque que poderia ir ser, e o Palmeiras acaba se desfazendo dele por 9 milhões de euros, não dá, né. Ponta assim, pessoal, eu acho que é uma posição que o Palmeiras precisa, claro que o Palmeiras precisa, né? Ainda tem o Kevin, tem o Dudu, tem o Arthur, o Rony que pode jogar por ali, mas não dá para opção no banco ser o Breno Lopes, né? Então acho que o Palmeiras precisa contratar um ponta. Indicação para a ponta que vai ser ele, Thales Magno, ele que está aí na futebol dos Estados Unidos. Não tenha preconceito com o futebol dos Estados Unidos. Calma que eu vou explicar para você ainda. O Thales Magno saiu do Brasil jogando muito no Vasco. O Vasco com aquele time horrível e o Thales Magno ainda assim conseguindo se destacar. Foi para os Estados Unidos, acabou não conseguindo se destacar muito lá e a gente tem, assim, convenhamos. Futebol dos Estados Unidos, quem destaca ou quem não se destaca lá, não faz muita diferença. O futebol lá não dá. Ah, mas ele não se destacou nem nos Estados Unidos. Mas no futebol brasileiro ele se destacou e foi muito bem. E o Palmeiras poderia contratar ele barato, né? Já que ele tá aí em uma fase. Então, assim, o Thales Magno seria uma opção para mim contratar, até porque ele é muito melhor do que o Breno Lopes. E o erro aqui foi ter vendido o Giovani aqui, convenhamos. Então, essa é a minha lista aqui, pessoal. Com o zagueiro Mina, com o volante o Wallace, ou então o Fernando, com meias Claudinho, James Rodrigues e Coutinho, e na ponta Thales Magno. Essas são minhas 7 indicações para o Palmeiras aqui. Deixa embaixo nos comentários se eu cometi algum absurdo, deixa essa lista também embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que aqui tem vídeo todos os dias. Compartilhe esse para chegar em mais pessoas. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima e avante palestra. Like a Hellcat. Like a Hellcat.